E na aula de hoje nós vamos continuar o conteúdo, né, de proporções, escalas aí, com relação à proporção entre segmentos. Então, por favor, abram a apostila de vocês na página 151. É um conteúdo bem simples, de verdade, é um conteúdo bem tranquilo aí, que eu espero que vocês entendam, mas não acho que eu falei que é tranquilo que não tenham dificuldades. Isso vai aparecer, e se elas aparecerem, por favor, pessoal, não deixem passar, tá bom? Me perguntem, podem escrever no chat aí que eu dou uma olhadinha, né, e tento tirar o máximo de dúvidas possível, tá bom? Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela aqui, que é a apostila de vocês na página 151. Deixa eu cadê aqui? Então, compartilhar. Bom, então, proporção entre segmentos. Na verdade, a proporção de entre segmentos nada mais é do que a razão entre eles. Então, quando eu quero, por exemplo, saber aqui, ó, a proporção entre o A e o B e A e D, basta dividir o tamanho do segmento AB pelo tamanho do segmento AD. Para que serve isso? Essa razão é para saber quantas vezes um segmento é maior ou menor do que o outro. Se o número for maior do que um, quer dizer que o primeiro segmento é algumas vezes maior do que o segundo. E se for o contrário, né, se o valor for menor do que um, ou der uma fração própria, quer dizer que o primeiro segmento é menor do que o segundo. Vamos ver isso na prática. Deixa eu pegar aqui minha borrachita. Então, gente, ó, eu tenho aqui uma reta e nessa reta foi desenhada aqui alguns segmentos, né? Porque eu tenho um ponto, tenho 5 pontos, né? A, B, C, D e E. E entre esses pontos nós temos 4 segmentos que, embora não estejam em escala, né, foi colocado aqui, ó, 2, 4, 6, 8 centímetros. Deixa eu ver se isso. Então, qual que é a ideia aqui, ó? Ele quer saber, até deixei marcado aqui, não apaguei não, mas os outros eu já apaguei. Obtenha as razões entre os segmentos. Então, razão, nós já vimos nas aulas passadas que é uma divisão. Então, quando ele pede a razão entre o segmento AB e o segmento BC, basta dividir nessa ordem. O primeiro é o numerador e o segundo é o denominador, tem que ser nessa ordem. O AB, que mede 2 centímetros, e o BC, que é daqui até aqui, que mede 4. Então, basta dividir um pelo outro, vai dar 2 quartos. Ou coloca um meio, tá bom? Então, quer dizer isso, que o segmento AB é metade do segmento BC. Tá. Essa é a ideia da razão, é saber quantas vezes um segmento é menor ou maior do que o outro. Nesse caso, então, o segmento, ó, como o valor deu menor do que um, né, uma fração própria, o AB é metade do BC. Aqui é a mesma coisa, eu só quero saber a razão do segmento BC e CD, eu vou lá no BC, de B até C tem 4 centímetros, e de C até D tem 6. Então, nós dividimos. Aqui ficaria, simplificadamente, aqui 2/3, né? Ou seja, o segmento BC equivale a 2/3 do segmento CD. Essa é a ideia. Então, nós temos aqui mais alguns, né? Então, fechei aqui. Qual que é a ideia? Sempre pegar o tamanho do segmento e dividir pelo outro. Eu acredito que tenha entendido que ele é bem simples essa ideia, realmente, de razão de segmentos. Basta dividir um pelo outro, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Aqui tem mais um que também é a mesma coisa. Na próxima aqui, opa, para obter o valor de cada razão, foi feita uma divisão, né, entre os valores que determinam a medida de cada um dos segmentos. Agora, na letra B, analisando as razões que nós calculamos aqui, né, vocês vão calcular, quais são de iguais valores. Ou seja, aqui, por exemplo, ó, o primeiro e o segundo não é igual. Um é meio, o outro 2/3. Mas tem alguma outra aqui que possa ser igual a meio ou igual a 2/3? Então, essa é a ideia, vocês verem quais são iguais
e marcar aqui como resposta na letra B. Deixa eu riscar bem aqui para vocês não enxergarem, não burlarem o sistema aí. Bom, na continuação, ó, expresse a igualdade do item anterior através das razões. Ou seja, não só dizer que esse aqui, por exemplo, é igual a esse, mas colocar AB sobre DE, por exemplo, tá? Não estou falando que eles são iguais, não. Estou só supondo se eles fossem. AB sobre DE é igual a BC sobre DE, por exemplo, tá bom? Então, essa é a ideia, tanto da questão B quanto da questão C. Então, lembrando, razão nada mais é do que a divisão entre dois pedaços, dois segmentos de reta. Nesse caso que nós estamos vendo. Cadê aqui? Bom, então os segmentos, ó, nessa ordem, AB, BC, CD e DE, são proporcionais se e somente se. Então, para que eu possa dizer que esses quatro segmentos são proporcionais nessa ordem, eu vou dizer que o primeiro dividido pelo segundo é igual ao terceiro dividido por 4. Então, eu vou montando assim, ó. O primeiro dividido pelo segundo tem que ser igual ao terceiro dividido por 4. Então, isso aqui vai acontecer quando? Quando eu disser que esses quatro segmentos são proporcionais nessa ordem. Só dizer esse sobre esse é igual a esse sobre esse. E temos que lembrar que se eu multiplicar cruzado, vai dar o mesmo valor. Bom, aí aqui na questão um, você tem os dois triângulos ou só um? Para mim tá azul, eu não sei dizer se é. Os dois. Tem os dois, né? Porque às vezes, como tá azul para mim, é a resposta. Mas nesse caso aqui, então, obrigado. Obtenha as proporções formadas pelas razões entre os lados do triângulo menor, que é o azulzinho, e os lados do triângulo maior, ilustrados a seguir. Então, o que ele quer? Nós vamos dividir e achar as razões. Bom, percebam que. Pode falar. Não falou, não. Achei que tivesse falado. Acho que eu escutei coisa errada. Bom, percebam que aqui nós temos dois triângulos que eles são semelhantes, mas eles não estão virados da maneira correta aí. O que nós vamos fazer, então? Nós vamos montar as proporções. Vamos dividir segmentos aqui até achar qual deles, né, é proporcional ao outro. Bom, aqui eu tenho 3, 4 e 7. Aqui nós temos 3,5, 1,5, 2. Se você olhando um em relação ao outro, vocês conseguem ver alguma proporção, alguma relação entre esses dois triângulos? Só tá entrando aí. Pode falar, Henrique. Pode escrever se for o caso, né? Qual é a proporção que você encontrou entre eles ali? Tá? Então, né, você colocou ali, o 2 está para 4, o 3,5 está para 7 e o 1,5 está para 3. Então, na verdade, um é o dobro do outro. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, começar do. Ele quer do menor para o maior, né? Então, o 2 ele vai estar para o 4, o 3,5 vai estar para o 7, assim como o 1,5 vai estar para 3. E essa divisão aqui vai dar meio. Então, na verdade, o triângulo menor tem a metade dos valores em relação ao segmento do maior. Então, os lados do triângulo azul são metade relacionados ao triângulo verde. Então, a proporção do primeiro, né, que é o menor, em relação ao maior, é meio. Poderia ser o contrário, mas como ele disse aqui, ó, que ele queria a relação entre o menor e o menor foi falado primeiro, então ele é o numerador. Sempre que pedir a relação, a proporção ou a razão entre dois valores, o primeiro que ele falar vai ser o numerador. No caso aqui, é o menor e o maior. Bom, a questão 2. Ao lado temos a representação de um buraco localizado em uma rua da cidade.
né? Até botar uns tijolinhos ali para ficar bom. O triângulo ABC em destaque foi feito de modo a obter aproximadamente o perímetro desse buraco. Então é óbvio que o formato não é um triângulo perfeito, mas colocou aqui um triângulo amarelado para ter uma noção mais ou menos da área desse buraco, né? Do tamanho aqui dos lados. E que fala que o seguinte, o perímetro desse buraco é 2,2. Então, se eu somar esse lado, mais esse lado, mais esse lado, nós obteremos o perímetro, que é 2,2 metros. Bom, obtenha as medidas dos lados B, do lado AB. Então, quer saber quanto que mede o lado AB e quanto que mede o lado BC em centímetros, sabendo que AB dividido por AC é igual a 2/3. E a medida do lado AC, então o lado AC mede 0,6 metros. Como é que eu poderia fazer essa continha aqui? O que a gente pode fazer para tentar descobrir o valor de cada um dos segmentos? 2/3 sobre 1,6. Então, se o AC vale 0,6, é só colocar ele no lugar do AC, né? Ele vai ficar o 2/3 vezes 0,6. Tá? Então, vamos lá. AB dividido pelo AC é igual a 2/3. Passa multiplicando, o AB vai ser igual a 0,6 vezes 2, que é 1,2 sobre 3. Então, o AB é igual a 0,4 metros. Então, nós temos, ó, Mas o AC que vale 0,6 e o AB que vale 0,4. Quanto que vai ter que medir o BC? Quanto será que mede o BC? Você pode explicar de novo essa parte aí que você fez o AB virar Claro, um claro. 0,6 Ó, ali? essa informação aqui, ela tá no exercício, tá bem aqui, ó, tá? E essa informação aqui, ó, que o AC vale 0,6, também tá aqui. Então, o que que eu fiz? Já que o AC é igual a 0,6, no lugar do AC aqui, ó, eu coloquei 0,6, ó. Então, eu peguei esse valor aqui e joguei no lugar dele. Então, ficou AB sobre 0,6, que está aqui, ó. AB sobre 0,6, isso vai ser igual a 2/3, igual a 2/3. Tá? Então, eu só substituir o AC pelo seu respectivo valor. Tá, como é que eu cheguei daqui para cá? Multiplicação cruzada. Na verdade, nem precisei multiplicar cruzado. Como eu quero isolar o AB para descobrir ele, esse valor que está aqui dividindo, eu passei ele multiplicando. Então, ele saiu daqui, que estava dividindo, e eu passei para lá multiplicando. E 2 vezes 0,6 dá 1,2. Entendeu agora? Melhorou, pelo menos? Então, beleza. Aí, Mas por que não 1,2 fez a dividido... multiplicação do AB e o 3? Porque não Desculpa, não pode? entendi. Não entendi. Por que você só multiplicou para um número? Só para o número Eu poderia ter, numerador? olha só, eu poderia ter multiplicado os dois. E o que ia acontecer? Esse 3 que está aqui, ó, ele ia vir para cá, certo? Ia ficar 3 vezes AB é igual a 1,2. Mas como eu quero saber o AB, o 3 ia passar dividindo. Então ia dar na mesma. Só que daí eu teria um passo a mais. Então eu já encurtei. Deixa eu apagar aqui, vou fazer assim então. Então eu multipliquei cruzado, certo? Multipliquei cruzado aqui, deu 3AB igual a 1,2. Agora, o AB vai ser igual a 1,2 e o 3 está multiplicando, passa dividindo. Vamos concluir que o AB vale 0,4. Chegamos ao mesmo resultado, mas agora eu acho que ficou mais visível, né? Pelo menos. Multipliquei cruzado. Bom,
Se o AB é 0,6, desculpa, o AC é 0,6, o AB é 0,4, quanto que vale o terceiro lado, que é o BC? Alguma dica aí? Nada? Vou lá, pessoal. Lembra que o perímetro, que é a soma de todos os lados, deu 2,2. Aqui eu já tenho, ó, 0,6 mais 0,4 dá 1. Para chegar nos 2,2, ainda falta 1,2 metros. Então, essa é a resposta. Mas como ele deu em centímetros aqui, eu vou colocar em centímetros também, ó. O AB é 0,4 metros, que é igual a 40 centímetros. E o BC é igual a 1,2 metros, que equivale a 120 centímetros. Então, essa é a resposta da questão 2. Vamos fazer mais um que eu acho que não tá bem tranquilo ainda. Deixa eu pegar aqui as respostinhas. Questão 3. Na questão 3, ó, determine o perímetro da figura a seguir, sabendo que a razão, então a razão é uma divisão entre os lados A, B e AE, né, a razão entre esses dois lados é a mesma, ou seja, ela é igual a do lado DE pelo lado CD. Bom, se eu tenho que as razões são iguais, está montado aqui, agora é só substituir os valores. AB mede 7, AE mede 3,5, ou seja, dá para ver que o numerador aqui é o dobro do denominador. O DE é X e o CD é 2,5. Então, se eu sei que o numerador é o dobro, quanto é que vale o X aqui? Eu posso ir direto. Eu posso multiplicar cruzado? Posso. 3,5. 3,5 vai dar 5, né? Eu posso fazer 3,5 vezes x, 7 vezes 2,5, passo dividindo, mas aqui eu já consigo ver, ó, que o numerador é o dobro do denominador. E se aqui é igual, é a mesma proporção, também segue essa lógica. Então, o x vai ter que ser igual a 5 centímetros, tá? Porque tem que ser o dobro também. Agora, o perímetro é só somar. Então, 7 mais 2 dá 9. Aí 2,5 mais 3,5 dá 6. Então, 9 mais 6 já deu 15. Mais o x, que é 5. Então, o perímetro vale 20. Tá? Então, vou pagar aqui. O x vale 5 e o perímetro é 20. A questão 4. Deixa eu mostrar a resposta aqui. Não. Eu prefiro apagar aqui, que não corro o risco de mostrar. Então, a questão 4, uma das brincadeiras preferidas de Frederico é pular corda. Então, a gente tem uma cordinha aqui, tem marcado aqui 5 pontos, A, B, C, D e E, e eu tenho aqui alguns segmentos. Segmento AD sobre 2, o segmento AD vale 4x menos 5, sabendo que a corda mede 2,1 metros, tudo aqui vale 2,1 metros, e que os segmentos AD, AE, AB e AC nesta ordem. Quando fala que eles são proporcionais nessa ordem, né, eles formam uma razão de 2/3, eu vou dizer que AD sobre AE, né, o primeiro sobre o segundo, é igual a AB sobre AC, e ele diz mais ainda, e forma uma proporção de 2/3, ou seja, eu posso igualar aqui ainda a uma outra fração que é 2/3. Então, essa divisão dá 2/3 e essa divisão aqui também dá 2/3. Aí ele fala aqui, obtenha o que se pede. Então, eu vou pegar aqui uma coisa que eu sei. Eu vou pegar aqui uma fração que eu sei. Aqui, ó. Embora não tenha mostrado no exercício, está me dizendo que a corda mede 2,1 metros. Ou seja,
do A até o E, todo esse comprimento, é de 2,1 metros. Então, eu tenho E, eu tenho AD? Tenho. O AD, na verdade, é o X que nós vamos calcular. Então, eu vou utilizar essa primeira relação. AD está para AE. Agora, como essa fração, essa razão é igual a isso, mas também é igual a isso, eu posso igualar direto. Ó. Eu posso dizer que isso aqui igualado diretamente a 2/3. Pronto, eu substituo. Boiou, boiou? Vamos voltar então. Vamos voltar. Bom, para começar, nós temos uma corda aqui. Nessa corda nós temos 5 pontos. A, B, C, D e E. Cadê minha régua? Deixa eu ver, Então, nós temos as seguintes informações. A corda inteira mede 2,1 metros. Então, se eu pegar daqui, ó, do ponto A, opa, virou demais. Do ponto A até o ponto E, essa distância aqui é a corda toda e ela vale 2,1 metros. Até aqui eu espero que esteja tudo bem, que eu não fiz nada a não ser jogar esse valor na corda. Aí o que mais que ele fala? Ele fala que essa ordem aqui, ó, dos segmentos gera uma proporção nessa ordem. Então, isso corresponde a dizer que esse dividido por esse tem que ser igual a esse dividido por esse. Então, é isso que eu vou escrever, ó. O A dividido pelo AE, então AD dividido por AE, tem que ser igual ao AB dividido por AC. Nessa ordem. Primeiro pelo segundo é igual ao terceiro pelo quarto. E ele diz mais, ele diz que nessa ordem ainda forma proporção na razão de 2/3. Então, essa divisão aqui, ó, se eu colocar os valores e simplificar o máximo que conseguir, eu vou chegar a uma fração igual a 2/3. O que isso quer dizer? Que tanto essa razão quanto essa razão são iguais a 2/3. Melhorou agora? Conseguiu pelo menos se localizar melhor? Então, beleza. O que nós vamos fazer? Nós vamos tentar ou essa, pode começar por qualquer uma que dê certo, ou seja, qualquer uma que consiga substituir os valores o máximo que dá. Essa primeira razão aqui, ó, quem que é o AD? Vamos substituir já. O AD vale isso aqui, ó, 4x menos 5. Então, no lugar do AD, eu vou colocar 4x menos 5 e vou dividir pelo AE. Quem que é o AE? De A até E é a corda inteira que vale 2,1. Beleza. Isso é igual ao AB. Quem que é o AB? Não tenho ideia, não fala ainda, não fala quanto é que vale essa medida. Então, eu não posso nem substituir, eu vou só manter aqui AB. E quem que é o AC? O AC vale AD sobre 2. Isso tudo ainda é igual a 2/3. Então, perceba que eu não consigo utilizar essa parte da igualdade ainda. Por quê? Tem duas variáveis. Tem tanto o segmento AB quanto o segmento AD que eu desconheço. Por isso, eu vou igualar a primeira parte com a última. Tá? Então, eu vou igualar, ó, 4x menos 5 sobre 2,1. Eu vou igualar diretamente com 2/3. Tá bom? Uma vez que aqui eu tenho uma variável só e aqui eu não tenho nenhuma. Então, quando eu junto essa primeira com a última parte, ó, eu fico com uma equação do primeiro grau com apenas uma variável só. Para resolver, como uma fração é igual a outra, multiplicação cruzada.
4x menos 5 vezes 3. 4 vezes 3, então vai dar 12x. Menos 5 vezes 3 dá menos 15. E do outro lado, 2,1 vezes 2, que é 4,2. Agora, né, vou isolar o x. Vai ficar 12x é igual a 4,2 mais 15. Então, x vai ser 4,2 mais 15 dá 19,2. E o 12 que estava multiplicando, eu já vou passar ele aqui dividindo. Então, agora eu tenho que fazer essa divisão, né? Vou deixar aqui o número, está misturado, inclusive, aqui, né? Número decimal com número fracionário. Então, eu venho no cantinho aqui e vou dividir, ó. 19,2 por 12. Como eu tenho uma casa decimal aqui, eu adiciono essa casa decimal aqui também para poder cortar a vírgula fora. Então, 120 cabe uma vez aqui dentro. Vai sobrar 72. Para continuar a divisão, eu adiciono um zero. 720 por 120 vai dar 6. Exatamente 6. Isso quer dizer que o nosso x é igual a 1,6 metros. Tá lá, então o nosso x é igual a 1,6 metros. O que a gente fez? Montou a proporção, substituiu os valores de cada um dos segmentos e daí igualou aqueles que tinham uma variável só, que era o primeiro e o último. Fazendo isso, eu pude multiplicar cruzado e daí foi só isolar o x para saber quanto que ele valia. Beleza, descobrimos o x. Agora ele quer descobrir quanto que vale o segmento AD. O AD vale 4x menos 5. Então, nós sabemos que o segmento AD é esse aqui, ó. É 4x menos 5. Mas se o x vale 1,6, então o segmento AD vale 4 vezes 1,6 menos 5. 4 vezes 1,6, mas muito baixo. 4 vezes 1,6 vai dar 6,4 menos 5. Então, o segmento AD vale 1,4 metros. Então, tá lá, o segmento AD vale exatamente 1,4 metros. Então, a corda inteira tem 2,1. Daqui até aqui já tem 1,4. E se eu quiser, eu posso até calcular quanto que vale aqui, né? Que seria 1,4 mais quanto para dar 2,1? Então, 0, claro que não pede exercício, não pede isso, mas eu poderia tirar essa conclusão também. Aí aqui pede, ó, a medida de AC. Quem que é o AC? O AC no nosso desenho é exatamente igual a metade do AD. Mas se o AD vale 1,4, então o valor de AC, que é a metade do AD, vai ser igual a 1,4 dividido por 2, que vai dar 0,7 metros. Tá simples assim. Então, resolvemos aí da página 151 até a página 153. Ixi, acabei mostrando aqui a resposta. Vamos fazer o desafio também. Já mostrei mesmo. As notações AB e AB, né? Ou seja, eu percebo que aqui tem um risquinho em cima, aqui não. Né? Eu às vezes escrevo sem e às vezes escrevo com, né? Qual que é a relação? Então, eles são iguais ou diferentes? Na verdade, eles são diferentes, tá bom? Pois quando a gente tem um tracinho em cima, quer dizer um segmento de reta. Quer dizer que tem um traço, né? Um segmento que sai do A e vai até o B.
Tá bom? Então, é um segmento que começa em A e vai até o B. Então, ele é utilizado para designar um segmento de reta com extremidades nos pontos A e B. E o ABzinho sem o risquinho em cima, tá? Ele é utilizado não para determinar, para definir o segmento, mas ele é usado para definir o tamanho do segmento. Então é meio confuso, embora a gente use, né, como se fossem sinônimos. Esse aqui indica o segmento em si, o desenho, né, a representação geométrica dele, e esse daqui, sem o risquinho, é o valor, é o tamanho. É quantos centímetros, quantos metros possui aquela estrutura geométrica, tá bom? Então, uma diferença mínima, mas nas equaçõezinhas aqui, eu acabo tirando, porque eu tô tentando lidar com dimensões, com os valores que eles estão representados, tá bom? O próximo item aqui, que é é o número de ouro, depois eu vou fazer uma videoaula só para ele, porque ele exige um pouco de cuidado, desenho aí de geométrico, e eu vou fazer é mais algo adicional ao conteúdo. A gente usa esse aqui, na verdade, usa muito, muito pouco. Mas aí na próxima, numa aula aí eu faço ele uma videoaula só para ela. Cadê? Bom, agora sim, pessoal, nós vamos entrar num conteúdo que é extremamente útil e importante. Na página 160. Página 160. Que é o Teorema de Tales. Tá bom? Você não quer desenhar? Eu também não. Então agora a gente não vai desenhar, tá? Não se preocupem com isso. Nós não vamos fazer as estruturas geométricas aí. Como eu falei, depois eu vou desenhar, vou gravar e vou colocar no YouTube e vou disponibilizar o link para vocês, tá? Para vocês poderem completar a apostila. Mas eu confesso para vocês que esse conteúdo ele é pouquíssimo utilizado. A gente tem que entender, mas não vai nem cair em prova essa parte de segmento, de proporção áurea, tá bom? Aqui, ó. Mas a parte de razão entre segmentos e proporção, eu espero que não tenha ficado dúvida, pelo menos quanto a esses exercícios aqui, tá? O Hansa tá entrando e saindo. Tá caindo ali. Tá. Então, olha só o que vai acontecer. O Teorema de Tales é uma maneira, né, nós vamos aprender agora, de relacionar segmentos, tá bom? Nós vimos agora que nós temos como montar razões que são proporcionais. A B está para BC, assim como CD está para DE, assim por diante. E o Teorema de Tales é uma dessas maneiras, né, em algumas situações específicas, que permite montar essas proporções. Então, deixa eu pegar aqui uma folha de sulfite, eu prefiro desenhar isso aqui para mostrar, que eu acho mais fácil e prático. Bom, aqui, então nós temos uma folha em branco, e eu vou desenhar essa folha em branco aqui, pegar umas canetinhas, 3 retas que são retas paralelas. Então, aqui está, vou desenhar essa reta aqui, que é paralela, ou quase paralela, a essa reta aqui, e paralela a essa reta aqui. Então, essas retas rosas aí, meio vermelha, laranjada, aí, sei lá qual que é isso, né? Rosa, elas são paralelas. Beleza. Aí, se eu vier aqui, ó, e traçar retas transversais. O que são retas transversais? São retas que cortam elas sem formar um ângulo de 90 graus. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e riscar aqui. Eu estou dizendo que essa reta é transversal a essas retas paralelas. Geralmente as retas possuem nomes que são letras minúsculas. Geralmente é usada a letra R, a letra S e a letra T.
Então, essa é a reta R, a reta S e a reta T. O que eu posso dizer? Eu posso dizer o seguinte, ó, que a reta R é paralela à reta S, que é paralela à reta T. Ou seja, o R também é paralelo a T. E eu vou vir aqui e vou traçar um outro transversal. Vou empinar um pouco mais aqui. Aqui, ó. Então, eu tenho P, uma retinha P e uma retinha Q, por exemplo. Ó, três retas paralelas. R é paralelo a S, que é paralelo a T. E eu tenho aqui duas retas transversais. Quando eu faço isso, perceba que eu montei aqui, que foi gerado um segmento. Eu vou chamar esse segmento aqui de X. Aqui também formou um segmento, que eu vou chamar o tamanho dele aqui, a dimensão de Y. Aqui também formou, né, dois segmentos. Eu vou chamar esse aqui de A, esse de B. Só para, né, generalizar, tá bom? Mas aqui nós geralmente teremos valores, medidas. Então, o X é daqui até aqui, o Y daqui até aqui, o A é daqui até aqui e B daqui até aqui. Então, na verdade, aqui a gente não fez teorema nenhum. A gente só analisou uma figura, analisou o que significava cada uma dessas letrinhas, da onde que vem o teorema de Tales. O teorema de Tales vai permitir que a gente monte as razões. Que razões? Várias, várias. Eu posso dizer que quando isso acontece, quando eu tenho duas transversais em relação às mesmas retas paralelas, eu posso, por exemplo, dizer que x está para y, ou seja, este lado aqui está para cá. E eu vou usar a mesma lógica do outro lado. Se eu disse que x está para y, eu posso concluir que A está para B. Ou seja, montamos uma razão, né? Uma proporção na verdade, que é a igualdade entre duas razões. X está para Y, assim como A está para B. Eu posso dizer o contrário, dizer, por exemplo, que Y está para X, ó, Y está para X, posso, desde que eu faça a mesma lógica do outro lado. Se eu estou dizendo que Y está para X, eu tenho que obrigatoriamente dizer que B está para A. Então, aqui vai ficar B está para A. É uma outra maneira de montar essa proporção. Professor, tem mais maneiras? Tem. Por exemplo, eu posso comparar já diretamente com o outro lado, dizendo que X está para A. Então, o X está para A. Peguei uma do lado esquerdo aqui e disse que está para o outro lado, que é A. Se eu usei essa lógica, a igualdade aqui vai usar também essa mesma lógica. Ou seja, se x está para A, o y está para B. Então, x está para A, assim como y está para B. Posso fazer o contrário? Posso. A está para x, A está para x, assim como B está para y. Então, nós montamos pelo menos, ó, 4 razões diferentes. E posso montar mais. Posso dizer, por exemplo, começar pelo y. Y está para B, assim como x está para A. Ou ao contrário, B está para Y, assim como A está para X. É Uma coisa que eu possível quero que x fique claro. estar para B ou y estar para A? Desculpa, Henrique, você pode começar de novo? Eu não É entendi. possível y estar para A e x para B? Y está para A e X para B. Não, nesse caso não. Nesse caso não, porque Ok. você está cruzando, tá bom? Ah, Sempre tá. é as relações diretas aqui, tá bom? Então, Beleza. o X está para o A e o Y está para o B. Ou ao contrário, tá? Não cruza, tá? Por favor, não cruza, porque pode ser, pode não, vai ficar errado, tá bom? Vocês não precisam fazer todas essas. Claro que não. Eu fiz 6 aqui. É preciso montar apenas uma. Só estou dizendo que há várias maneiras de montar essas razões.
todas elas, independente de qual seja, o produto dos extremos vai ser igual ao produto dos meios. Então, em todas elas, ó, vai ter x vezes b. X vezes b, x vezes b, x vezes b, x vezes b e x vezes b. Em todas elas. Ao mesmo tempo que em todas elas vai ter y vezes a, 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 y vezes a. Então, por isso que eu estou dizendo, em todas vai dar a mesma resposta. X vezes b é igual a y vezes a. Se você monta ao contrário, Henrique, você vai ter que você não vai formar isso aqui. Você vai acabar formando x vezes a igual a y vezes b, ou seja, a resposta mudou, tá bom? Por isso que tem que manter essa proporção direta aqui. Certo? Vamos aplicar isso. Deixa eu achar uma questão aqui para a gente poder aplicar isso. Página 165. Página 165, questão 1. Deixa eu só rabiscar minha respostinha aqui para poder usar com vocês. Assim acho que fica mais fácil para mim. Bom, então aqui, ó, página 165, questão 1, letra A. Na questão 1, letra A, nós temos esse desenho. Ó, a reta R e ST, que são as retas que são paralelas, ó, a reta R, a reta S e a reta T. E cortando elas, nós temos duas transversais, que é a reta M e a reta N. Nós acabamos de ver isso. E está pedindo para calcular o segmento X. Eu tenho todos os outros, mas falta o X. E agora, como é que eu posso, o que eu posso montar aqui para poder tentar descobrir o X? Me ajuda aí, Henrique, já que você... 5 é Pode falar de 5 novo, igual a repete lá. 5 sobre 20 ou 20 sobre 5 e Tá bom? x sobre 15. Pera. Vamos usar uma lógica, então. Eu vou colocar 5 sobre 20, que foi o primeiro que você falou. É. E do outro lado aqui vai ser o quê, então? X sobre 15. X sobre 15. Se você colocou esse primeiro como numerador e esse depois como denominador, você tem que usar a mesma lógica do outro lado. Então, esse vai ser o numerador, porque estava alinhado aqui com o numerador do outro lado, e esse vai ser o denominador. Então, se 5 está para 20, o x está para o 15. Agora, eu posso simplificar antes ou depois, tanto faz, mas eu acho que já vou direto. Vamos multiplicar aqui. 20 vezes x, 20x, e 5 vezes 15, que é 75. Então, o x vai ser igual a 75 dividido por 20. X é igual a 3,75. Pronto, montamos duas razões. E sabendo que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, multiplicamos aqui cruzado e isolamos o x para descobrir o valor dele. Simples assim. Tá bom? Eu vou fazer mais uma aqui, que tá meio confusa, que é a letra C, que tem esses pontilhadinhos aqui. O que eles significam para a gente? Então, na mesma página aqui, eu vou resolver a letra C. Na letra C, eu tenho também, ó, as três paralelas, reta R, reta S e reta T, e as duas transversais, que é a M e a N. O que está dizendo aqui para a gente? Que esse segmento daqui até aqui mede 5 e daqui até aqui mede x. Esse pontilhadinho é para indicar para a gente que daqui, ó, até aqui é que mede 8. Então, tudo isso daqui mede 8 e tudo isso daqui mede 32.
Vamos montar, então, essas proporções. Como é que vai ficar? Eu posso dizer aqui, ó, que 5 está para x. É fácil visualizar isso, né? Esse pedacinho aqui está para esse pedacinho aqui. E agora, como é que eu vou montar a outra razão? Como é que vai ficar o outro lado aqui? Bom, essa aqui, 8 que é a para reta R, 32. é paralela à reta S, certo? Que é paralela a T. Então, essa reta aqui e essa aqui também são paralelas. Então, eu posso usar o segmento total dentro delas aqui. Ou seja, eu posso dizer que se 5 está para x, o 8, que está do lado de cá, está para quem? Para o 32, ó. Então, o 5 está para x, assim como 8 está para 32. Essa é a lógica. Então, é a mesma coisa, mas eu só preciso considerar, ao invés de um pedacinho só, eu preciso considerar todo ele. 5 está para x, assim como 8 está para 32. E a resolução é a mesma. Posso multiplicar cruzado, posso simplificar. Nesse caso, eu vou simplificar. Eu vou dividir tanto aqui quanto aqui por 8. 8 por 8 dá 1, e 32 por 8 vai dar 4. X vezes 1, x, e 4 vezes 5, 20. Então, né, o x aqui vale 20. Então, o x vale 20. Simples assim. Eu vou deixar um tempinho. Façam a letra B e a letra D. Essas duas. Eu vou aguardar um instante. Faça o primeiro. Na verdade, vai dar uma equação. Faça primeiro a letra B mesmo. Aqui vai dar uma equaçãozinha do segundo grau. A gente já faz junto.
Professor, Oi? tô com uma dúvida na D, tipo assim, qualquer jeito que fizer, se for multiplicar cruzado, vai dar x ao quadrado. Tem algum Sim, vai dar problema? x ao quadrado. Mas como é uma questão de geometria, considera a resposta final só a positiva, tá Ok. bom? Terminou, Henrique? Terminei. Não sei se mais alguém está tentando aí, mas vamos lá, vou corrigir com você. É, então, aqui, eu posso montar as proporções, tem várias maneiras de montar. Esse está para esse, assim como esse está para esse. Ou este está para esse, assim como esse está para esse. E, né, são 6 no total que a gente conseguiu montar na questão anterior. Deixa eu só acertar o foco, parece que está um pouquinho embaçado, só um pouquinho. Não sei se mudou muito, mas vamos lá. Então, ó, eu vou montar o seguinte. Eu vou dizer que esse está para este. Então, 6x menos 1 está para 2x mais 3. Se eu montei isso do lado de cá, eu vou igualar com a mesma lógica do outro lado. 14 está para 8. Que eu posso simplificar por 2 e dizer que 7 está para 4. Trabalhar com números menores me agrada mais. Multiplicamos cruzado. Vou fazer aqui, ó. 6x menos 1 vezes 4, que vai dar 24x menos 4. E depois 7 vezes 2x mais 3, que vai ficar 14x mais 21. O 14 está somando, vai passar subtraindo, vai ficar 24 menos 14, 10x. E o 4 vai passar somando, vai ficar 21 mais 4, que é 25. Então, x é igual a 2,5. Bateu o resultado? Deu certo o Não, resultado aí? Hã? não. Não tinha batido. Quanto que deu a tua letra D aqui? Deu quanto? 5. Então tá lá. Né? Aqui, ó, x está para 12,5, assim como 2 está para x. Então, você vai multiplicar cruzado. Você vai ter que x ao quadrado é igual a 25. Então, x vai ser a raiz de 25, x vai ser igual a 5. Lembrando que aqui eu deveria ter o mais e o menos. Mas como é um problema geométrico, nós podemos desconsiderar e ignorar esse negativo. X é igual a 5. Ah, tá, entendi o que eu fiz de errado. Eu não dividi lá o 14 e o 8. Ah, não, se você não fez isso, não tem importância. A única diferença é que aqui, ó, vai ficar 20x e aqui 50. Nossa, então eu fiz muita cagada aqui. Tá? É o que acontece. Aí ia ficar o dobro, né? Ia ficar, então, o dobro. Mas não ia mudar muita coisa, não.
Questão 2, da página 166. Então, aqui, ó, página 166. Um feixe de 3 retas paralelas determina, em uma transversal R, os pontos A, B e C. Então, vamos desenhar isso para não se perder. Aqui, achei. Então, nós temos 3 retas paralelas. Vou fazer ela assim mesmo, na detalhe horizontal. Então, 1, 2, 3. Então, um feixe de 3 retas paralelas determina em uma transversal. Então, eu tenho aqui uma transversal, que é a transversal R, os pontos A, B, C. Então, A, B, C. E na transversal S, os pontos M, N, O. Então, tem uma outra transversal aqui, que é a transversal que ele chama de S, e gerou os pontos M, N e O. Então, para começar a entender esse exercício, eu preciso primeiro interpretar que ele estava gerando isso. Um feixe de retas paralelas, né, em uma transversal R gera esses 3 pontos, e em uma transversal S gera esses 3 pontos. Então, primeira coisa a se fazer é interpretar isso. Aí ele começa a falar das medidas. Sabendo-se que todas as medidas são expressas em centímetros, o AB mede x. Então, de A até B, mede x. Então, isso aqui já foi. De B até C, mede 2. De B até C, mede 2. De M até N é x mais 14. Então, de M até N, esse pedacinho aqui, ó, é x mais 14. E de N até O, esse pedacinho aqui é x mais 5. Determine os valores dos segmentos. Então, ele quer saber quanto que mede o AC. Eu sei que AC, ó, é x mais 2, mas eu não sei quanto é que vale x ainda. E o MO é x mais 14 mais x mais 5, que vai dar 2x mais 19. Então, a primeira coisa a se fazer é descobrir quanto que vale o x. Como? Montando as proporções aqui. Pode ser, ó, x está para 2, x está para 2, assim como x mais 14 está para x mais 5. Este está para este, assim como este está para esse. É uma das formas possíveis. Multiplicação cruzada, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 5, 5x, é igual 2 vezes x e 2 vezes 14. Passando tudo para o mesmo lado aqui, x ao quadrado mais 3x menos 28 é igual a zero. É porque o 2 passa subtraindo, 5 menos 2, 3. Então, eu estou procurando dois valores que multiplicados dão menos 28 e somados dão menos 3. Esses valores são menos 7 e 4. Por quê? Menos 7 vezes 4 dá menos 28. E menos 7 mais 4 dá menos 3, que é o B com o sinal trocado. Você pode fazer por delta e básica, mas não precisa. Nesse caso, tem duas respostas, mas eu posso ter uma. Eu vou ignorar essa, uma vez que eu não tenho como ter medidas negativas. Então, a minha resposta, o valor do meu x, é 4. Tá? Então, chegamos ao valor de x. Se eu sei o x, eu consigo determinar as outras medidas. Aqui, por exemplo, ó, AC é x mais 2. Ou seja, 4 mais 2 que dá 6. Então, o AC é 4 mais 2, fechou 6. E o MO é x mais 14, vou escrever aqui, ó, x mais 14 mais x mais 5. Para sair daqui
e chegar até aqui. Então, esse vai ser o nosso MO. X mais X e 14 mais 5. Ou seja, o nosso MO vai ser 2 vezes 4, que dá 8, mais 19. Então, de M até O, são 27 centímetros. Vou fazer mais uma com vocês aqui, que é uma questão bem comum, tá? Comum até no Enem, vestibulares. Talvez não tão simples, né? Tem complexidades, porque está começando a ver isso agora. Raquel é urbanista e recebeu uma proposta para tornar mais verdes algumas ruas da cidade. Para isso, ela solicitou um esquema que demonstrasse essas ruas. Então, tá aqui, ó. Eu tenho a rua, né? Não sei o nome dessa rua aqui, não tem nome. Eu tenho essa rua aqui, que é inclinada, e tenho essa rua aqui. E eu tenho as ruas paralelas. A rua 1 é paralela à rua 2, que é paralela à rua 3, que é paralela à rua 4. Então, essas 4 ruas são paralelas e essas aqui são as ruas transversais. Beleza, ele fala os valores, ó. Da rua 3 à rua 4 são 12 metros. Da rua 2 a 3 são 8. Da 1 a 2 são 4. E aqui embaixo não tem os valores, mas eu tenho o total. Eu sei que o total vale 96. Vixe, e agora, né? Como é que eu faria para descobrir o valor de Z, o valor de W e o valor de X? Vamos montar todas as razões possíveis. Como assim? Eu posso dizer que 12 está para Z, então 12 está para Z, assim como 8 está para W, 8 está para W, assim como 4 está para X. E eu tenho mais uma possível ainda, porque eu tenho aqui, ó, o total. Então, eu posso dizer que o total daqui de cima está para o total aqui de baixo. Então, beleza, o total de baixo eu sei. Mas o total de cima é só somar, né? 12 mais 8 dá 20. E 20 mais 4, 24. Então, eu tenho a igualdade, ó. Essa razão está para essa e para essa. São todas iguais. Então, a fração irredutível de cada uma dessas tem o mesmo valor. Tá? Uma coisa importante, ó, aqui eu tenho 24 sobre 96, são valores altos. Eu posso e eu vou simplificá-lo o máximo que eu conseguir. Então, 24 por 96, eu posso simplificar, por exemplo, por 2. Se eu dividir por 2, vai ficar 12 por 48. Acho que eu vou dividir direto já por 12. Posso dividir por 12 aqui, vai dar 1. E posso dividir por 12, vai dar Professor, qual o nome desse conteúdo? Teorema de Tales. Teorema de Tales. Tá? Então, eu posso trocar, ó, essa fração aqui, eu posso já colocar 1/4, que fica mais fácil do que trabalhar com esses números tão grandes. Se tudo isso é igual, essa razão é igual a 1/4, essa razão também é igual a 1/4, e essa razão também é igual a 1/4. Todas elas são. Então, nós vamos trabalhar agora separadamente, ó. 12 sobre Z é igual a 1/4. 8 sobre W é igual a 1/4. E 4 sobre x também é igual a 1/4. Dessa maneira, ó, eu consigo calcular o z, o w e o x, sem problemas. Basta multiplicar cruzado aqui. Então, z é igual a 4 vezes 12. Então, z vai ser 48 metros.
Ficou meio estranho pro desenho ali, para a escala do desenho, ficou bem nada a ver, mas tudo bem. O W é igual a 8 vezes 4, que é 32, e o X é igual a 4 vezes 4. X é igual a 16 metros. Então tá aí. X é 16, W é 32 e o Z é igual a 48 metros. Deixa eu pegar um para vocês fazerem sozinhos, depois eu corrijo com vocês. Faça a questão 5, letra A. Professor, posso Essa aqui explicar de baixo. 5? Essa aqui, ó. Professor, posso Da explicar página 5? 167, essa questão aqui. Professor, você poderia explicar a número 5? Sim, claro. O que acontece aqui? Ele só sacaneou porque ele botou uma coisinha cruzada aqui em cima para dificultar. Mas aqui dentro continua a mesma coisa. Não, é que, tipo assim, o enunciado não tá fazendo muito sentido pra mim. Tá. Encontre o valor desconhecido, ou seja, encontre o valor de x em cada um dos itens a seguir. Ele está dizendo que o A é paralelo a B, que é paralelo a C. Então, essa reta é paralela a essa, que é paralela a essa. E ele pede para descobrir o x, né? Que aqui também tem o x, ó. Então, ele pede para descobrir qual vai ser o valor desse x. Você faz a mesma lógica. Monta uma razão aqui, monta uma razão aqui, iguala as duas e faz a multiplicação cruzada. Tá dando certo? Vamos lá. Quem conseguiu, conseguiu. Então aqui é fácil montar, porque não tem, eles não estão cruzados no meio aqui. Estão cruzados lá fora, então não nos interessa, tá bom? Então eu posso dizer ó, que x está para 3, x está para 3, assim como 9 está para 3x. 9 está para 3x. O 3 está dividindo dos dois lados. Então posso até cortar ele fora. Vai ficar x vezes x, que é x ao quadrado, e 9 vezes 1, que é 9. Então, o valor que elevado ao quadrado dá 9 é o 3, né? Então, x é igual a 3.
esperar o Hans entrar aqui, que ele estava com dificuldades. Deu certo, Hansa? Conseguiu? Eu reiniciei a apresentação aqui. Você consegue ver agora? Agora quem saiu da reunião foi o Guilherme. Ei, beleza. Vou parar, vou tentar mais uma vez. Se não der, aí realmente tem que ver o que está acontecendo com o teu computador. Então, eu reiniciei a apresentação. Não ajudou em nada ainda. Se não deu certo, então bom, eu estou gravando de qualquer maneira, mas o ideal é que você tente ver o que está acontecendo para poder visualizar, né? Senão você vai perder as aulas por besteira aí. E eu não consigo te ajudar porque eu não entendo tanto assim nesse nível para ajudar de alguma forma, não sei mesmo. Tá? O ideal para usar o Meet é o Chrome, né? Porque o Chrome ele é inclusive da Google e ele é o mais direcionado para isso. Pessoal, então, ó, a questão 5 eu finalizei, tá bom? A questão 4 eu vou fazer ela, eu deixei ela para depois para ter um grau de dificuldade um pouquinho maior. João está consertando o portão de um sítio, do seu sítio, e verificou que, para torná-los mais resistentes, deveria colocar duas tábuas na transversal. Então, o portão estava muito fraquinho, ele vai pregar aqui duas madeiras transversais para deixar esse portão mais forte. Conforme a ilustração mostra ali, ó. Então, o portão no fundo, e eu vou pregar essas tábuas aqui. E daí aqui, ó, eu tenho a medida de segmento que mede 4. Aqui eu mede, daqui até aqui mede 20. Daqui até aqui mede 3. Mas eu não tenho essa medida aqui, ela mede X. Então, determine a medida de X sabendo que todas as unidades estão em centímetros. Ou seja, quantos centímetros tem aqui? Aqui tem uma pegadinha? Não. Por quê? Porque elas se cruzam no meio. Então, tome cuidado. Você não vai fazer 4 está para X, assim como 3 está para 20. Você tem que usar dentro da mesma transversal. Como assim, ó? O 4 está na mesma transversal que o 20. Então, 4 vai estar para 20. Assim como, né, o 3 vai estar para o X. Agora sim você conseguiria multiplicar cruzado. Se você está em dúvida, o que você pode fazer? Eu vou redesenhar aqui menorzinho do lado para mostrar o que você poderia fazer. É afastar. Elas estão cruzadas aqui, desse jeito. O que você faz? Você distancia, você mantém a mesma inclinação, mas vai distanciando até que elas se desencostem. Então, uma delas vai ficar aqui, que é essa daqui, ó. Ela tem 3 e o X, então aqui é 3. Aqui é o X. E a outra é 4 e 20. Então, eu refaço aqui, ó, e coloco o 4 e o 20. E daí, refazendo isso, você não se perde para montar, ó. 4 está para 20, assim como 3 está para X. Você consegue montar ela da forma adequada. Posso simplificar aqui por 4, vai ficar 1 quinto, e multiplico cruzado. X vai ser igual a 15 centímetros. Então não é um portão, né? Um portão com 18 centímetros de altura, isso é uma portinhola. Né? Não faz sentido, né? Um portão com 18 centímetros da inclinada. Então tá bom, esse livro tem umas medidas meio malucas desse jeito aí. Tá, viu, Hansa? Eu mando sim, com certeza. Eu vou postar a primeira aula, a aula de segunda-feira já está postada no portal.
A de ontem eu não consegui postar, vou postar hoje junto com a de hoje. A de ontem e a de hoje vai ser postada de tarde, tá bom? Ah. Bom, eu quero que vocês façam e tentem fazer na página seguinte essa questão aqui, ó, que é a letra B da 5, tá bom? Tentem fazer aí a letra B da 5. A gente vai fechar isso com... Essa aula vai fechar com a letra B e eu vou fazer o desafio, aí fechamos a aula de hoje. Professor, você tá com o microfone desligado. Obrigado. Eita, nós. Então, vou fazer aqui então para a gente não perder mais tempo, tá? Eu sei que quem conseguiu, quem já entendeu, já conseguiu fazer, mas quem não conseguiu, acompanha lá. Aqui, ó, eu vou usar a mesma transversal, tá bom? Essa aqui, ó, eu vou montar a primeira razão. Então, y mais 2 está para 2. Y mais 2 está para 2. Assim como, vou usar agora a outra transversal, 1,5 está para y. Você pode redesenhar isso, né, afastando, mas é só você seguir, ó, segue a mesma transversal que você consegue montar tranquilamente. Agora, cadê? Agora é só multiplicar cruzado
y ao quadrado mais 2y é igual a 3. Então, y ao quadrado mais 2y menos 3 é igual a 0. Os dois valores que multiplicados dão menos 3 e subtraídos dão menos 2 são esses aqui, ó. Menos 3 vezes 1 dá menos 3 e menos 3 mais 1 dá menos 2, que é o b constante trocado. Como é uma medida, ignora, então nosso y vale 1. E o desafio aqui, eu posso, por exemplo, ó, começar descobrindo o y. Eu tenho aqui eu vou direto para cá, ó. Tenho 4 paralelas, tá bom? E aqui eu tenho 1, 2, 3 transversais. Eu posso montar as relações, ó. 6 está para y, t está para 4, o x está para esse segmento aqui que eu não conheço. Tá? Mas que mais que eu tenho? Eu tenho uma outra transversal. E também posso comparar com ela. Posso dizer, por exemplo, ó, 6 está para 10, o t está para 5 e o x está para 12. Ou y está para 10, assim como o 4 está para 5. Então, tem várias maneiras de montar aqui as razões, desde que eu use sempre as mesmas transversais. Então, por exemplo, ó, y está para 10, assim como 4 está para 5. Esse é o primeiro que eu vou montar. Y está para 10, assim como 4 está para 5. Ó. Y para 10, 4 para 5, multiplicação cruzada. Eu vou dividir aqui por 5. Ó. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 2. Então, y vai ser igual a 8. Beleza, calculamos que aqui vai valer 8. Já posso colocar. Aí agora posso começar por qualquer uma delas. Pode ser aqui, ó. 6 está para 8. 6 está para 8. Assim como t está para 4. Vou dividir por 2, né? Por 4 aqui embaixo. Vai ficar 2 e 1. E 6 por 2 dá 3. Então, nosso t é igual a 3. Posso vir aqui e no lugar do t colocar que ele vale 3. Para fechar o... Cadê? Falta o x só. Posso dizer, ó, que x está para 12. X está para 12. Então, eu estou comparando, ó, essa transversal com essa daqui. Então, eu posso dizer, ó, x está para 12, assim como 3 está para 5, ou o 6 está para 10. Eu vou usar o 3 para 5, que é mais... Está simplificado já. Então, x está para 12, assim como 3 está para 5. Multiplicação cruzada aqui. 5x é igual a 36. X é igual a 36 dividido por 5, que dá 7,2. Então, tá aí. Descobrimos o valor de todas as variáveis do desafio aqui. O próximo conteúdo vai ser continuar sobre o Teorema de Tales, mas agora de forma aplicada aos triângulos. Então, nós não vamos ver isso hoje, não se preocupem, não tem nem tempo para isso, mas já é o Teorema de Tales, ó, aplicado a triângulos. Temos aqui paralelas e consigo fazer nas transversais. Esse está para esse, assim como esse está para esse, e consigo montar muitas possibilidades aqui, tá bom? Então, gente, a aula de hoje deu bastante coisa aí, o conteúdo é esse. Fiquem de olho no mural de tarefas lá do colégio, que eu vou postar quais exercícios é para fazer de tarefa. Tá? Eu não separei aqui ainda. Eu preciso separar, então, assim que eu separar aqui, eu vou postar para vocês lá quais serão. Mas o conteúdo desse capítulo ele é mais tranquilo, realmente, é mais relacionado aí a razões e divisões e proporções. Eu considero, perto do passado, que tinha equações biquadradas e racionais bem mais tranquilo do que esse agora. Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu cancelar aqui a apresentação. Vocês têm alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Estão de boa? Então tá bom, pessoal. Eu vou... Nada a dizer. Nada a dizer. Então eu vou interromper a gravação aqui já, só um pouquinho.